Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cartolomana. Estou trazendo aqui mais um vídeo no canal, vídeo de dicas da 17ª rodada do Cartola FC 2021. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de agradecer a vocês pelos 100 inscritos aqui no nosso canal do YouTube. É uma marca que me motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos para vocês. O time aqui do canal faz 2 rodadas que não vai bem, fizemos 37 pontos na rodada passada, muito por conta da decepção do Fortaleza. Como eu disse, faz 2 rodadas que o time aqui não vai bem. Na rodada passada apostamos em peso no Flamengo e no Grêmio, e o Flamengo deu uma decepcionada e a pontuação nossa foi baixa. Já nessa rodada nosso time é formado por Fortaleza e Flamengo, o Fortaleza não foi bem, fazendo a nossa pontuação baixa novamente. 2 rodadas seguidas que apostei em peso em 2 times favoritos e essa estratégia não deu certo, então vamos mudar. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: faltam apenas 3 rodadas para o final do primeiro turno. Eu sei que muita gente aqui joga liga por turno. Então, aqueles que estão na liderança, não se preocupem. Continue traçando a sua estratégia que tá dando certo. Não é à toa que você é líder da liga. Quem vai ter que ousar, quem vai ter que colocar peças fora da curva, são os cartoleiros que estão atrás de você. Agora, quem está atrás dos líderes de 0 a 15 pontos, eu não recomendo ousar ainda, porque faltam 3 rodadas. Isso você pode estar tirando com um capitão, com até um próprio jogador. É uma diferença muito baixa. Agora, quem está mais com 30 pontos de diferença, 50 pontos de diferença, é bom já começando a alterar algumas peças. Por exemplo, mudar um capitão, ou olhar os mais escalados, mudar de 2 a 3 peças, mas que sejam opções com grande potencial na rodada. Não adianta querer fazer loucura. Enfim, eu também vou estar abrindo uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para ajudar vocês a se manter na liderança ou tirar pontos dos seus líderes, para que os meus inscritos conquistem as suas ligas que estão disputando. Bom, vamos olhar aqui o dia de fechamento de mercado. O primeiro jogo é sábado, dia 21/8, às 17 horas, entre Atlético Goianiense e Chapecoense. Então, que horas que fecha o mercado, Cartolomano? O mercado fecha às 16h30. Lembrando, teremos as escalações desses 2 times antes do mercado fechar, e eu vou estar postando lá no meu Instagram. O arroba dele vai estar aparecendo aí na tela para vocês, é @cartolomana. Vou estar deixando o link também dele na descrição desse vídeo. Vamos então iniciar a nossa escalação para essa 17ª rodada. Vou vender todo mundo aqui. Vamos começar aqui pelo nosso ataque. Meu primeiro atacante está vivendo grande fase e vai ser o Hulk do Atlético Mineiro. Tá custando 21 cartoletas, tá desvalorizado. Em 15 jogos já tem 7 gols e 5 assistências. Tá numa fase iluminada. Pela Libertadores nesse meio de semana ele fez um gol e deu uma assistência. A maioria das jogadas do Galo passa no pé dele. É muito difícil deixar de fora. Meu segundo atacante vai ser o Gabriel Barbosa do Flamengo. Custando 17 cartoletas, enfrenta o Ceará fora de casa. Ele tá desvalorizado. Lembrando que na penúltima rodada ele foi expulso. É um grande jogador, no meio de semana também fez 2 gols na Libertadores. E é muito difícil deixar esses 2 de fora. Meu terceiro atacante, talvez a minha maior dúvida, mas eu vou estar escolhendo aqui o Dudu do Palmeiras. Nos últimos 2 jogos pela Libertadores, jogou numa posição diferente, jogou demais, fez um golaço nessa semana. Tá barato, custando 10 cartoletes, enfrenta o Cuiabá dentro de casa. Mas lembrando, tome cuidado com o Palmeiras, o técnico gosta de mudar bastante. Mas por enquanto eu tô esboçando ele no meu time. Boas opções eu vejo o Arthur do Bragantino, tá numa fase incrível também. Em 14 jogos tem 3 gols e 5 assistências. Gosto da ideia do Robson do Fortaleza, tá desvalorizado. Na rodada passada deu uma zicada, fez menos 2,30, mas enfrentando o Juventude fora de casa é uma excelente pedida. Gosto do Zé Roberto do Atlético Goianiense, porque a Chapecoense cede para centroavante, mas olha como ele é bem irregular. Difícil de confiar em um cara desses. Gosto da ideia do Borja do Grêmio. Ele tá cobrando os pênaltis do time, custando 8 cartoletas e enfrenta o Bahia dentro de casa. O Bahia nos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou 1. Alternativa ao Arthur, gosto muito do Coelho. Ótimo jogador, tem uma média de 3 pontos, pontua mesmo sem gol e sem assistência. Alternativa ao Dudu tem o Wesley do Palmeiras. Vale muito a aposta no Yuri Alberto do Internacional. Nos últimos 2 jogos marcou 4 gols. E para quem gosta tem a lei do ex. E a alternativa ao Gabigol tem o Michel do Flamengo. Tá jogando muito bem também, o Bruno Henrique tá suspenso e quem realmente deve jogar é ele. Uma ótima opção que eu acredito que deve jogar vai ser o Rony do Palmeiras. O Palmeiras jogou pela Libertadores e esboçou o time titular com ele. Como semana que vem é a semana de Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado, vai ter a semana toda para trabalhar.
Então acredito que deve sim usar os seus titulares nesse final de semana. E o Rony deve jogar. Agora, antes de escalar aqui o nosso meio campo, gostaria de falar para vocês que eu vou na formação de 3-4-3 nessa rodada. Mas eu vou passar algumas dicas de laterais para vocês. O Natanael do Atlético Goianiense pode ser uma boa opção. O problema é que a Chapecoense jogando fora de casa vem furando os SGs. O Natanael tá jogando de lateral. As grandes mitadas dele vinham sendo jogando como ponta. O Guilherme Arana é uma excelente opção. O problema é que ele tá muito valorizado. Felipe Jonathan dos Santos, que vem pontuando bem jogando em casa. Gosto da ideia do Daniel Alves. Enfrenta o Sport fora de casa. O Sport é um time muito fraco ofensivamente. Participe de um gol, até mesmo segura um SG. Tem o Marcos Rocha do Palmeiras, eu particularmente não gosto. É um jogador que sempre me decepciona quando eu escalo. Felipe Luiz do Flamengo, jogando fora de casa, costuma desarmar mais e é bem regular, tem uma média de 4 pontos. Em 14 jogos já tem 39 desarmes. Tem o Rafinha do Grêmio. O problema do Rafinha é que ele comete muitas faltas e toma muitos cartões. Alternativo Felipe Jonathan, tem o Madison dos Santos, um jogador bem ofensivo, gosto muito dele. E para fechar aqui minhas indicações, o Arnaldo é uma excelente pedida para rodada, ele tá jogando mais avançado. E ainda tem o potencial do SG. Mas como eu disse para vocês, eu vou na formação 3-4-3. A princípio estou indo sem lateral e não pretendo mudar. Vamos para os nossos meio-campistas. A minha primeira opção, não tem como deixar de fora, vai ser o Arrascaeta do Flamengo. Custando 14 cartoletas, tem uma média de 7,55. Tá numa fase iluminada, em 8 jogos já tem um gol e 5 assistências. Ele é o cara que comanda ali o meio-campo. Tá um pouco valorizado, enfrenta o Ceará fora de casa, mas não tem como ir sem ele. Meu segundo meio-campista também muito difícil de deixar de fora vai ser o Ederson do Fortaleza. Custando 13 cartoletas, enfrenta o Juventude fora de casa, tem uma média de 6,65. Gosto muito de escalar ele, porque ele é aquele jogador que mesmo sem gol e sem assistência vai te entregar de 4 a 5 pontos. Se participar de gol, estoura na pontuação. Meu terceiro meio-campista vai ser o Terans do Atlético Paranaense. Muitos chamam ele de Lionel Messi quando atua em casa. É impressionante como esse cara pontua demais jogando em casa. Em 14 jogos já tem 4 gols e 5 assistências. Tem um jogo difícil contra o Corinthians. Ele tá desvalorizado. O Corinthians, aparentemente com o retorno do Renato Augusto, deu um ânimo, deu um gás a mais pro time. Mas o Furacão jogando em casa é um time muito forte. Meu quarto meia vai ser uma opção mais barata, mas eu também gosto muito de escalar ele, vai ser o Alisson do Grêmio. Custando apenas 6 cartoletas, está desvalorizado, enfrenta o Bahia dentro de casa. Aqui na 15ª rodada eu escalei ele fez um gol e fez 11 pontos. É um jogador que está como meia no Cartola, mas ele está jogando ali como um ponta esquerda. Outras boas opções, com certeza o Edenilson do Internacional, porque está vivendo grande fase. Em 15 jogos é 8 gols e 4 assistências, são muitas participações de gol. O único problema é que ele está valorizado. Mas sim, ele tem um pênalti, é uma boa pedida. Talvez um Rafael Veiga do Palmeiras pelo confronto, ele também é um cobrador de pênalti do time. Mas a partir da 12ª rodada parece que caiu o rendimento. Vem se mostrando irregular, mas pelo confronto vale sim. Lima do Ceará tem uma média de 6 pontos, tem um jogo difícil contra o Flamengo. Mas quem quiser arriscar é uma boa opção também. Em 14 jogos tem 2 gols e 4 assistências. Gosto muito da ideia do Giamota dos Santos. Em 14 jogos tem 44 desarmes, 2 gols e 1 assistência. Ele era um jogador que estava pontuando melhor jogando em casa, mas nos últimos 2 jogos jogando fora de casa pontuou super bem. João Paulo do Atlético Goianiense, ótima opção também, enfrenta a Chapecoense dentro de casa. Nicão, alternativa ao Terans, também vale por ser o cobrador de pênalti. Praxedes, que está vivendo grande fase. Em 8 jogos tem 3 gols e 1 assistência. Enfrenta o América Mineiro fora de casa. O Bragantino costuma atuar melhor jogando fora de casa. Lucas Mugni, pela regularidade, ótima opção também. Mas essas foram as melhores opções de meio campo. Vamos para os nossos zagueiros. Meu primeiro zagueiro vai ser o Gustavo Gomes do Palmeiras. Na minha visão, o SG mais favorito é o do Palmeiras. É um time que tem uma defesa muito sólida. Em 8 jogos ele tem 4 SG. Ele é um zagueiro que não pontua muito, com desarmes, mas como tem um potencial enorme de SG para essa rodada, vale sim. E lembrando que também ele tem um jogo aéreo forte. Meu segundo zagueiro vai ser o Miranda do São Paulo. Também tem a possibilidade de um SG, em 9 jogos já tem 20 desarmes. Ele não vem sendo tão regular assim, mas é uma ótima pedida para a rodada. Meu terceiro zagueiro vai ser o Jeromel do Grêmio. Tá desvalorizado, enfrenta o Bahia dentro de casa. Não vejo o SG do Grêmio tão confiável para a rodada, mas eu tô escalando ele pelo potencial, mesmo seu time sofrendo gol.
No meio de semana teve um jogo atrasado entre Grêmio e Cuiabá, ele não jogou porque estava suspenso. Tá descansado e é uma ótima pedida para rodada. Boas opções do Nathan Silva, do Atlético Mineiro. Tá jogando muito, o Galo tá com uma defesa muito ajustada. Alternativa ao Miranda, talvez o Bruno Alves. Talvez ali um Léo Pereira, porque ele também tá jogando muito. Ganhou muita confiança com o Renato Gaúcho. E alternativo ao Jeromel tem o Juan do Grêmio. Fiquei até na dúvida em escalar ele ou o Jeromel, porque ele tá mais barato. E também vejo com potencial enorme para a rodada. E a zaga tá escalada com Gustavo Gomes, Miranda e Jeromel. E vamos para o nosso goleiro. O meu goleiro, tô bem confiante nele, vai ser o Everton do Palmeiras. Um goleiro bem seguro. Em 6 jogos já tem 3 SG e 19 defesas. O Palmeiras tem uma defesa muito forte e o Cuiabá 7 defesas para goleiros. É a melhor opção de goleiro para essa rodada, é ele. Boas opções tem o Thiago Volpe, do São Paulo. Gosto do João Paulo, do Santos. Jogando em casa faz bastante defesa. E também tem o Chapecó do Grêmio, uma excelente pedida para a rodada. É um goleiro que vem tendo boas atuações. No meu gol, tô de Everton e vamos para o nosso técnico. O melhor técnico para a rodada, na minha visão, é o Abel Ferreira do Palmeiras. Enfrenta o Cuiabá, tem potencial de sair com SG e de vencer esse confronto. O Renato Gaúcho também é uma excelente pedida para a rodada. Gosto também do Felipão do Grêmio. Vejo um confronto mais equilibrado entre Grêmio e Bahia, mas como o Grêmio joga em casa, tem um leve favoritismo. E infelizmente sobraram 6 cartoletas. Não vou com o do Sport, porque o Sport é um time que produz muito pouco ofensivamente. O Jorginho tem um confronto difícil. A melhor opção entre esses é o da Chapecoense. Acredito que a Chapecoense não segura um SG, mas como é um time jogando fora de casa costuma furar SG, vale a aposta. O time principal vai a campo com Everton, Gustavo Gomes, Miranda, Jeromel, Arrascaeta, Ederson, Terans, Alisson, Hulk, Gabriel, Dudu e Pintado da Chapecoense. Esse time custou 140 cartoletas. No meu banco de reservas não vou esboçar aqui, vou estar atualizando ele lá no meu Instagram. Acredito que esse time não deve sofrer alterações, estou bem confiante. O meu capitão vai ser o Gabigol do Flamengo. O Flamengo cria muito ofensivamente, poderia ser muito bem o Hulk ou o Arrascaeta, talvez até um Dudu, que seria um capitão mais ousado. Mas o Gabigol é matador, ele cobra os pênaltis e é uma grande opção para a rodada. Então é isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí se vocês estão gostando das dicas. Ah, e outra coisa também que eu estava esquecendo de falar pra vocês, que eu mudei a logo do nosso time. Pra dar um ânimo a mais, né? O nosso time vem de 2 rodadas complicadas, mas essa 17ª rodada vai ser diferente. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu e fui!